Shalom, shalom, queridos. Seja bem-vindo ao ITEA, Instituto Teológico de Ensino Yah Adonai. Esse é um instituto que traz para você uma teologia no sentido apostólico profético, ok? A teologia misturada com o apostólico e o profético, né? Que é a nova tendência, descoberta, né, que nós temos feito aí através do Evangelho, né? Aprendendo muito mais sobre o judaísmo, muito mais sobre o que Deus ele colocou, né, aos seus servos de Deus, né, o povo escolhido, né, que são ali, né, os judeus, ok? Queridos, você que quer fazer, né, a sua teologia com o ITEA, né, você que quer crescer na graça e no conhecimento, vem para o ITEA, tá bom? Aqui você pode fazer o seu curso em EAD, que é o ensino à distância, ou então você pode fazer, né, o seu curso presencial. Presencial precisa morar aqui, né, em Caraguatatuba, porque a escola fica aqui em Caraguatatuba, tá? Então a sala de aula fica aqui, você precisa estar próximo, né, para se locomover, fica muito ruim se você estiver distante. Mas se tiver, você vem aqui no presencial, ou então você faz em EAD à distância para todo o Brasil e fora do Brasil também, tá? Nós mandamos para você o módulo. O nosso método de ensino não é a teologia sistemática, tá? A ideia aqui não é trazer para você resumo do resumo para você poder aprender parcialmente, mas é a teologia completa, você vai aprender tudo, tá? São 40 livros para você se formar no modo bacharel livre, tá? Nós estamos trabalhando com o modo bacharel livre. Tá? E a ideia é bem simples, tá? A partir de 12 anos, sabendo ler e escrever, já pode fazer teologia, tá bom? E agora, para você fazer o bacharel, você não precisa mais ter o ensino médio completo, tá bom? Você precisa apenas saber ler e escrever, tá? Essa é a nova lei que saiu, né? Novo sancionamento, tá ok? Agora, os demais cursos, mestrado, doutorado, sim, aí você precisa ter, né, uma aprimoração no curso superior, ok? Mas hoje nós vamos trazer para você e vamos entrar com esse livrinho novo aqui, ó, esse livro novo que é Pneumatologia, ok? Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então nós vamos aprender tudo sobre o Espírito Santo em 4 aulas, tá? Mas hoje, agora nós vamos iniciar com a aula 1, tá? Então agora, sem enrolação, vamos para a aula de número 1 de Pneumatologia. Muito bem, querido, estamos de volta para começar o resumo da aula 1 de Pneumatologia. Esse é só um resumo, tá, queridos? Se você quiser ver a aula completa, você tem que se matricular, tá bom? E fazer parte aí do ITEA, Instituto Teológico de Educação Yah Adonai, de ensino, né, Yah Adonai, e você vai então ter, né, acesso aos livros de teologia, para você poder ter o conteúdo completo em suas mãos, ok? Queridos, nós estamos falando agora nessa aula, vamos falar sobre o Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade, tá? Que formam aí a triunidade, tá ok? Então nós temos uma introdução aqui no livro que diz assim, ó, são 4 perguntas, tá? Quem é o Espírito Santo? A segunda pergunta, o Espírito Santo é uma pessoa? A terceira, quais são as obras do Espírito Santo? E a quarta, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, né? São coisas complexas, né? Perguntas que todo mundo quer saber, né? A resposta, onde está, e dúvidas frequentes que as pessoas têm, né? Quando se fala de Espírito Santo, tem que tomar muito cuidado para você não atribuir ao Espírito Santo as obras que não são dele, né? Então vamos entender, né, parte a parte do Espírito Santo aí, para você poder fazer só a atribuição do que está a ele, tá? Porque existe um pecado que ele não é perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o único pecado que não é perdoado. Pecou, blasfemou contra o Espírito Santo, é réu de inferno, tá? Não tem salvação. E isso aí a Bíblia nos mostra, nós vamos estudar um pouquinho lá na frente, tá? Na lição 3 ou 4, se não me falha a memória. As respostas e as perguntas encontram-se nos estudos dos nomes que lhe foram dados, os símbolos que ilustram as suas obras e as obras que por ele realizadas. A maior fonte da informação sobre o Espírito Santo é a infalível palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? As Escrituras Sagradas, a doutrina do Espírito Santo ocupa o primeiro lugar entre as verdades detentoras, com exceção a Epístola 2 e 3 de João. Todos os livros do Novo Testamento contêm a doutrina do Espírito Santo. Então, se você pegar o Novo Testamento inteiro ali,
todos os livros vão conter a doutrina do Espírito Santo, exceto a Epístola 2 e 3 de João, tá? Que não menciona aí, né, obras do Espírito Santo, ok? A existência do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, né? Nós já fizemos essa pergunta, né? Então nós vamos partir aqui para a primeira parte aqui, né, que é a existência do Espírito Santo. A existência do Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus, né? Nós falamos aqui em teologia que existem 3 céus, né? Os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, porque era um nada, né? Era um nada vezes nada. E o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, de 1 a 2. Então a primeira prova da existência do Espírito Santo está lá em Gênesis 1, 1, 2. Que é o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 11. Aí lá no Novo Testamento, uma só das referências, tá? Como tem diversas lá, mas tem mais também no Antigo Testamento, tá? Nós vamos estar falando no decorrer das aulas aí. Então a etimologia da palavra pneumatologia, isso aqui nós temos que tomar muito cuidado, tá? Porque essa matéria aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Pneumatologia, tá vendo aqui, ó? Do outro lado aqui, ó. Isso. Vou chegar próximo da câmera aí pra você entender, ó. Ó, tá vendo? Lê aí, ó. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. E representado por uma pomba, tá? Nós vamos entender depois. Vou te explicar para vocês o que significa quando chegar nos símbolos do Espírito Santo. O termo pneumatologia vem de 2 palavras gregas. Pneuma, que significa espírito, e logia, que significa estudo, ou tratado, né? Toda vez que falar de logia, ou é estudo ou é tratado. Portanto, a palavra pneumatologia significa estudo ou doutrina do Espírito Santo. Temos que tomar muito cuidado, porque tem algumas escolas, né, alguns dos que falam, né, sobre as coisas de Deus, que colocam, né, a palavra pneumatologia, né, e escrevem ela errado, né? Então nós temos que tomar cuidado, colocam outros, né, atributos, outros nomes para tentar significar pneumatologia. Mas pneumatologia é uma só, é a doutrina do Espírito Santo, tá? Porque vem a separação etimológica da palavra pneuma com logia. Então, pneumatologia, ok? Este termo pneuma, espírito, né, que significa espírito, ocorre por 220 vezes no Novo Testamento, tá? E aí usa-se também o termo paracletologia. Né? Esse termo paracleto vem do grego e significa aquele que vem para socorrer, ajudar e assistir. Então não é bem totalmente atribuído ao Espírito Santo, tá? Alguns usam esse termo paracletologia para designar o estudo sobre o Espírito Santo, mas o correto mesmo é o termo pneumatologia. Então é o que eu estava falando para vocês, tá? Não estamos aqui para criticar ninguém, cada um continua usando da forma que quiser, tá? Mas o significado da palavra paracletologia significa para socorrer, ajudar e assistir. Então nós podemos colocar várias vertentes em cima dessa palavra, né? Mas para poder se falar do Espírito Santo mesmo, então é pneuma, né, que significa espírito, e logia, que significa tratado, né, que significa estudo. Então é o estudo do Espírito Santo, tá? A doutrina do Espírito Santo. A sua existência. A existência do Espírito Santo é algo incontestável. Provas bíblicas, com experiências de pessoas extra-bíblicas, têm provado a existência do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele aparece pela primeira vez nas Escrituras Sagradas em Gênesis 1, 2. Também aparece nas primeiras páginas do Novo Testamento. Mateus 1, 20 e Lucas 1, 35, 2, 25. Tá? Então são referências aí sobre o Espírito Santo. A palavra de Deus em Gênesis 1, 1, Elohim, né? No hebraico está no plural. Lembra que eu ensinei para vocês lá no primeiro livro de teologia, que é a doutrina de Deus, né? Falamos da doutrina de Deus, a doutrina de Cristo e agora a doutrina do Espírito Santo, né? A palavra Elohim tem uma terminação em im, que dá uma pluralidade à palavra El, que significa Deus. Então Elohim, né, na verdade está falando sobre deuses, né, que é os 3 deuses, né, mas então está unificando em um só, né, falando na verdade sobre a Trindade,
né? A Trindade está aí, tá? Isso revela que há um só Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, o Espírito Santo está presente no primeiro versículo da Bíblia. Então, lá no comecinho já está presente ali o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo está presente em 5 pontos principais. Primeiro, na criação do universo, tá? Lá em Gênesis 1:2. Depois, na criação do homem, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança, Gênesis 1:26. Por quê? Porque estava uma conversa entre os três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava presente lá. No juízo sobre o pecado, tá? Gênesis 3:22 está lá. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, né? No 4, no julgamento sobre o dilúvio. Então disse o Senhor, não contendará o meu espírito para sempre com o homem? Gênesis 6:3 está lá o Espírito de Deus ali, o Espírito Santo ali, né? Sendo mencionado. E o quinto e último, sobre a construção da Torre de Babel. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Novamente falando no plural, desçamos e não descerei, ok? Passando para a segunda parte aqui, nós vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, se ele é uma pessoa, então ele tem personalidade, assim como toda pessoa tem ali a sua personalidade, ok? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, Apocalipse 2:7. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, João 14:16. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, João 16:13. Mais uma vez falando aí, tá? Personalidade, qualidade de ser pessoal, né? Ou seja, tem que ser um ser vivo, né? Para ter uma personalidade. Assim como o Pai, o Filho, os seres pessoais, o Espírito Santo também é um ser pessoal, dotado de personalidade. Por ser Espírito, sua personalidade tem sido negada por muitos heréticos, mas esquecem que Deus é Espírito, no qual também possui personalidade, né? Deus o Pai é Espírito, o Filho também é Espírito, mas quando desceu na terra como Jesus, então ele se tornou uma pessoa, né? Uma pessoa carnal, né? Mas para isso ele, né, deixou ali encostado ali na divindade dele, né, guardada, para se tornar um homem. Então isso aí já é uma das provas, né? E o Espírito Santo, né, o nome já diz, também é Espírito. Então essa prova aí, né, esses hereges, eles acabam esquecendo das coisas. Provando a personalidade de Deus. Primeiro, Jesus fez menção da sua personalidade. João 14:26, 15, 26. Leia aí na sua Bíblia para poder tirar a prova. Ele é a terceira pessoa da Trindade, Mateus 28:19, leia também. E ele participou da criação da terra, Gênesis 1:2. Ele fala nas igrejas de Deus, Apocalipse 2:7. Né? Ele é um Espírito eterno, Hebreus 9:14. Jesus, por 3 vezes, referiu-se ao Espírito Santo como Espírito da verdade. João 14:17, 15, 26, 16, 13. Ok? Então nós temos aí. As características pessoais do Espírito Santo, ele tem inteligência, vontade, sentimento, amor e bondade. Isso aí sem dúvida, tá? Atos pessoais contribuídos ao Espírito Santo como pessoa. Ele fala, ele movimenta, ele intercede, ele ensina, ele guia e ele administra, tá? Principalmente intercede, Romanos 8:26, que ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, né? 2 atitudes humanas contra o Espírito Santo: mentir ao Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo. Que eu tinha falado para vocês sobre isso aqui, né? Que é um pecado que não tem cura, não tem perdão, aliás. Os pronomes pessoais do Espírito Santo, os pronomes pessoais que provam a sua personalidade: eu, ele, aquele, esse e outro, que são usados na Bíblia, né? Pronomes pessoais usados biblicamente para nos provar a sua personalidade. Os intelectos, os atributos da personalidade dele são as mesmas de Jesus e de Deus, né? Intelecto, vontade e sentimento, né? Para ser uma pessoa você tem que ter aí, né? E tem as referências bíblicas aqui, ok? E agora vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo. Respondido o anjo, e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35. O Espírito Santo possui atributos divinos. O Espírito Santo é eterno.
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo imaculado de Deus. Ok? O Espírito Santo ele é onipotente, assim como Deus e Filho. Ele é onisciente, assim como Deus e o Filho. Onipotente, onipresente, assim como Deus e o Filho. Ok? São características aí, né, da sua divindade. Tá ok? Na sua divindade, o Espírito Santo é divino porque faz parte da terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Referências: o Pai é Deus, Mateus 6,8. Referência que o Filho é Deus, 2 Pedro 1,1. Referência que o Espírito Santo é Deus, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Ok? Obras como divino ele operou. O seu Espírito revela a natureza divina, o nome Espírito Santo, né? Que vem de Deus, né? Espírito do Santo, né? Agora vamos falar sobre os atributos do Espírito Santo, que é aquele que nós falamos agora há pouco, né? As mesmas de Deus que provam a divindade dele, né? Onisciência, onipresença, onipotência de Deus. Onisciência é o poder de conhecer todas as coisas ao mesmo tempo. O Pai é assim, o Filho é assim e o Espírito Santo também é assim. Amém? Lá em 1 Coríntios 2,11 está assim: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Para onde me irei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Está lá em Salmo 139:7, é uma referência bíblica para você ler aí. E onipotência é ser todo poderoso, né? Ter todo o poder em suas mãos, né? 1 Coríntios 12:11, mas um só e o mesmo Espírito para todas estas coisas. Então, mais uma referência aí, tá? Tem várias outras referências aqui, né? Provando os seus atributos, onisciência, onipotência, onipresença, né? E dizendo que ele é santo. Como eu já falei dos três, então, sobre santo, Efésios 1:13. Dá uma lida lá que vocês vão chegar também a essa conclusão, ok? E por conseguinte agora, para a gente terminar, no último slide, os nomes do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado nomes pessoais que provam tanto a sua personalidade quanto a sua existência. Na Bíblia Sagrada está cheia desses nomes. O Espírito Santo é um ser real que vive e age entre nós. Então, quais são os nomes do Espírito Santo na Bíblia Sagrada, tá? Primeiro, o Espírito Santo, Efésios 1:13. Vou dar todas as referências aqui, tá? Se você quiser anotar para estudar, fazer seu estudo pessoal, é importante. Primeiro, o Espírito Santo, Efésios 1:13. Segundo, o Espírito de Deus, Gênesis 1:2. Depois, o Espírito do Deus vivo, 2 Coríntios 3:3. Depois, o Espírito do Senhor Deus, Isaías 61, versículo 1. Depois, o Espírito do Senhor, Atos 8:39. Espírito do Pai, Mateus 10:10. Espírito de Cristo, 1 Pedro 1:11. Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 19:20. Espírito de Jesus, Atos 16:7. O Espírito do seu Filho, Gálatas 4:6. Espírito de súplicas, Zacarias 12:10. Espírito de adoção, Romanos 8:15. Espírito da promessa, Efésios 1:13 e 14. Espírito de vida, Romanos 8:2. Espírito da verdade, João 15:26. Espírito da graça, Hebreus 10:29. Espírito da revelação, Efésios 1:17 e 18. Espírito eterno, Hebreus 9:14. Espírito da santificação, Romanos 1:4. Espírito da sabedoria, Efésios 1:17. Espírito de poder, 2 Timóteo 1:7. Espírito de mansidão, 1 Coríntios 4:21. E Espírito de consolo, Atos 9:21. Então essas referências todas aí dá para você fazer um esboço e uma pregação aí fenomenal. E aí, para quem vai vir estudar pessoalmente, tem as referências ponto a ponto de cada um desses nomes, tá? Cada uma dessas colocações, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito da inteligência, tá? Os nomes do Espírito Santo no livro de Isaías, tá? Aí nós vamos colocar a referência, tá? Que são 7: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito do conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Nós vamos explicar um por um aí, tá? E alguns nomes que identificam como a Trindade, tá? Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito Santo, que aí faz a identificação deles como a Trindade, ok?
Essa aula é bem curtinha, esse resumo, tá? Porque na dinâmica dessa aula nós temos que chamar, vamos precisar esmiuçar ponto a ponto. Então isso é mais na aula prática mesmo, na aula presencial, que você pode vir e você vai aprender, tá? Então adquira aí a sua apostila, o seu livro, tá? Entre em contato com o ITEA, o número tá aqui acima, aqui, ó, tá? 12982149829, você entra em contato, né, e vê a forma que você quer fazer, se quer fazer ensino à distância ou então presencial, ok? Nós temos 2 turmas abertas, né, estudando no momento, tá? Uma de segunda-feira, hoje, daqui a pouquinho, né, às 8 da noite, estarei entrando em sala de aula com a turma, ok? E eles já estão quase terminando o bacharel, eles já estão em grego, se você ter uma ideia, que é a penúltima apostila, tem só mais uma apostila de hebraico, eles já encerram o núcleo deles, né? E nós vamos iniciar uma nova turma, tá? Desde teologia, lá do primeiro livro, tá? E tem uma segunda turma que está indo agora para o segundo livro, que é às quartas-feiras, mas ainda dá tempo de você entrar, tá bom? Eles estão indo aí para Cristologia já, ok? Que é esse outro livrinho aqui, ó, Cristologia, tá ok? E aí vai fazendo aí a sequência, tá bom? Queridos, vocês que querem estudar conosco, né, venha, faça sua matrícula aqui no ITEA, Instituto Teológico de Ensino e Adonai, e venha estudar conosco, tá ok? Eu fico olhando de vez em quando para o lado, porque eu tenho que olhar para a tela do computador aqui, ok? Mas dá para vocês entenderem, né, que eu estou fazendo a operação toda aqui sozinho, tá ok? Mas é isso aí, quer estudar conosco, venha, tá, para o ITEA, Instituto Teológico de Ensino e Adonai, e você vai crescer na graça e no conhecimento, ok? Então fiquem todos com Deus. Vou passar para vocês agora na sequência a grade, tá, de todas as matérias que você pode fazer aqui no Sistema Bacharel Livre, tá, que une os 3 módulos, tá? Primeiro você vai passar pelo módulo básico, depois você vai pro nível básico, depois você vai passar pelo nível médio e assim atingir, né, mais 10 livros para atingir aí a matéria do nível Bacharel Livre, onde você vai se formar em Bacharel Livre, podendo depois fazer, no momento que já formado em Bacharel, podendo fazer o mestrado e depois o doutorado, ok? Então fiquem todos com Deus, shalom, shalom para todos e até a próxima aula aqui no ITEA. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é o louvor, mais forte que o trovão, o quanto a glória vem, Senhor.